Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar a nossa análise da mecânica de sistema binário orbital, onde a gente tem esses dois corpos aqui, descrevendo uma órbita circular com relação ao centro de massa, que a gente definiu no vídeo passado como o zero do nosso sistema de coordenada, no caso aqui o nosso eixo X. Esses dois corpos estão a uma distância d. E o que a gente vai analisar especificamente nesse vídeo é a dinâmica desse movimento, onde a gente tem que a força gravitacional mútua atuando entre esses dois corpos funciona como a resultante centrípeta do movimento circular que cada um desses corpos descreve com relação ao centro de massa, né? E é isso que a gente vai aplicar nesse vídeo de maneira a encontrar a velocidade linear que cada uma dessas massas, massa m1 e massa m2, descrevem ao longo dessa órbita, ao longo desse movimento circular. Já escrevi aqui logo, né, a relação que existe entre a variável de velocidade linear e velocidade angular, né? Nesse problema em específico, certo? As duas estrelas ou os dois corpos, certo? Eles completam uma volta completa com relação ao centro da órbita, né? Que é o centro de massa para os dois corpos, é o centro da órbita dos dois corpos. Eles completam uma volta completa exatamente no mesmo período. Portanto, os dois corpos têm a mesma velocidade angular ômega, certo? Sendo que, como eles têm distâncias diferentes para o centro da órbita, esse aqui está a uma distância x2 do centro da órbita, esse aqui está a uma distância x1 do centro da órbita, então eles têm velocidades lineares diferentes, ok? Então, a velocidade linear para o corpo de massa m1 é ômega vezes o raio, nesse caso o raio é x1, e para o corpo de massa m2 ele tem velocidade linear ômega vezes r, que é o raio para o centro da órbita, nesse caso o raio é dado por x2. E a gente vai aplicar o fato de que o corpo de massa m2 exerce uma atração gravitacional sobre o corpo de massa m1, certo? E essa força está apontando para o centro da órbita. Então essa daqui é a resultante centrípeta do movimento circular do corpo de massa m1. É a força que o corpo 2, força gravitacional, que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Da mesma forma, o corpo 1 exerce uma força de atração gravitacional sobre o corpo 2, que é essa força F12, e essa força que atua como a resultante centrípeta do movimento circular do corpo de massa m2 com relação ao centro de massa do sistema. É bom que se diga, nesse caso aqui, que essas duas forças F21 e F12 são um par ação-reação, certo? Então, se o corpo de massa m1 exerce uma força F12 sobre o corpo de massa m2, obrigatoriamente, pela terceira lei de Newton, o corpo de massa m2 tem que exercer uma força F21 sobre o corpo de massa m1 de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, ok? Então, essas duas forças são par ação-reação e têm exatamente o mesmo módulo. Mesma direção, ou seja, as duas estão na direção x, mas têm sentidos opostos. Sabendo disso, vamos aplicar as equações para força resultante centrípeta e também para a equação que a gente conhece da lei da gravitação universal, né? Força de atração gravitacional entre dois corpos. Então, a gente vai aplicar essa igualdade. Força resultante centrípeta vai ser igual à força gravitacional e nosso objetivo é encontrar a velocidade linear de cada um desses corpos ao longo dessa órbita, certo? Encontrar V1, encontrar
V2. É esse o nosso objetivo nesse vídeo. Então, força resultante centrípeta atuando sobre um corpo no movimento circular vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pela massa do corpo, que está na órbita circular, vezes a velocidade linear dele ao quadrado, dividido pelo raio de sua órbita. Certo? E como eu falei no slide anterior, os módulos dessas duas forças, F12 e F21, são exatamente iguais, né? É o mesmo módulo. Por quê? Porque são um par ação-reação. E esse módulo é dado pela constante da gravitação universal, G, massa do corpo 1 vezes massa do corpo 2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ok? Você consegue ver logo pela definição, né, da lei da gravitação universal que esses módulos têm que ser iguais, porque as massas envolvidas são as mesmas. Né? Então, no caso, você multiplicaria M1 vezes M2, no outro caso, M2 vezes M1, mas o módulo fica exatamente o mesmo, já que as massas não mudam e a distância entre eles é sempre a mesma, né? D. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Para a massa M1. Para a massa M1, a gente vai ter que a força resultante centrípeta é igual à força que atua no corpo de massa M1. Nesse caso, se a gente voltar lá, né? A força que atua sobre o corpo de massa M1 é a força F21, força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Então a gente faz essa igualdade, vai ficar aqui M1, velocidade linear do corpo de massa M1 ao quadrado, dividido pelo seu raio, que é o seu raio, a distância para o centro de massa, x1, é igual a F21, que é a força gravitacional. Então, G, M1, M2 dividido por D ao quadrado. Esse termo aqui não muda para os dois casos, né? As duas massas. A única coisa que vai mudar é para resultante centrípeta. Então, eu tenho essa igualdade aqui e eu quero isolar quem é V1. No caso, eu vou acabar isolando quem é V1 ao quadrado, porque isso vai servir esse resultado para os nossos próximos cálculos. Então, eu quero isolar quem é V1 ao quadrado, vou passar x1 para o outro lado, vai passar multiplicando, e o M1 vai passar dividindo. Quando esse M1 passar dividindo para cá, ele vai cancelar com esse M1 aqui que está no numerador. Então, do lado direito, eu vou ficar só com G, M2 dividido por D ao quadrado vezes x1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o resultado que a gente encontrou no vídeo passado. A gente deduziu quem era x1 e x2 em termos da distância d entre as duas massas. Então é isso que eu vou substituir aqui. Você volta lá no vídeo passado e a gente obteve que essa coordenada x1 é dada por m2 dividido por m1 mais m2 vezes d. E eu repito o que eu já tinha aqui antes, né? G m2 dividido por d ao quadrado. Finalmente, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um d no numerador, vou cancelar com um dos d's aqui desse d ao quadrado. Então, vou chegar aqui, V1 ao quadrado é G vezes M2 ao quadrado, vai ficar M2 vezes M2, dividido por M1 mais M2 vezes só um fator D, né? Já que teve um cancelamento aqui. Então, essa aqui é a expressão que eu obtenho para V1 ao quadrado. E como eu disse, a gente vai utilizar esse resultado. Eu não vou passar a raiz quadrada, né? Porque eu vou querer utilizar esse resultado aqui nos próximos vídeos, quando eu estiver calculando a energia mecânica total desse sistema, certo? Então, eu vou deixar aí como V1 ao quadrado. E a mesma coisa agora eu vou fazer para a massa M2. É o mesmo processo. Vou igualar a resultante centrípeta à força gravitacional atuando sobre o corpo de massa M2. Nesse caso, a força gravitacional em módulo é exatamente a mesma que a gente tinha no passo anterior para a massa M1. A única coisa que vai mudar é a força resultante centrípeta, que nesse caso vai ser massa M2 do corpo, já que eu estou analisando o corpo 2, vezes a velocidade linear do corpo 2 ao quadrado, dividido pelo seu raio com relação ao centro da órbita circular, que tem valor x2. Né? Mais uma vez, vou isolar V2 ao quadrado,
do lado esquerdo, vou ter que passar o x2 para o outro lado multiplicando, e o m2 vai passar dividindo, vai cancelar com esse m2 aqui que tem no numerador. De maneira que eu obtenho que v2 ao quadrado é igual a g vezes m1 dividido por d ao quadrado vezes esse fator x2, que é esse fator aqui que passou para o outro lado multiplicando. Mais uma vez, vou substituir o resultado do vídeo anterior. A gente encontrou quem era a coordenada x2 em termos da distância entre as duas massas. E esse valor é m1 dividido por m1 mais m2 vezes d. Então, eu vou ficar com g1 m1 sobre d ao quadrado, que é esse termo aqui, e substituo x2 pelo que a gente encontrou no vídeo passado. Mais uma vez, vou chegar aqui v2 ao quadrado. É uma expressão um pouquinho diferente da expressão encontrada para V1, porque agora eu vou ter no numerador M1 ao quadrado, certo? O resto é tudo igual. Se a gente voltar, exatamente igual, sendo que aqui para V1 eu tenho M2 e para V2 eu vou ter M1. Então vai ficar G, M1 ao quadrado, dividido por M1 mais M2 vezes D. Ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu vou utilizar esses resultados para calcular a energia mecânica desse sistema binário orbital. Obrigado e até a próxima.